Paysandu não vence há 3 partidas e estreou com empate com o Princesa dos Solimões, no Amazonas sem vencer há 3 partidas. O Paysandu vem convivendo com reclamações que passaram a gerar questionamentos sobre a permanência do técnico Márcio Fernandes. No entanto, nesta segunda-feira, 13, o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, foi categórico ao afirmar que o comandante segue com o emprego garantido. Na tarde desta segunda-feira, 13, a diretoria bicolor irá conversar com Márcio Fernandes. Roger Aguilera não deu detalhes sobre a conversa, porém o assunto que ferve na Curuzu são as contratações, além de possíveis saídas do elenco. Entre os nomes de atletas questionados está o do zagueiro colombiano Henriques Bocanegra, que falhou e foi expulso nas 2 últimas partidas dele pelo Papão, contra o Princesa dos Solimõesão, pela Copa Verde, e Independente de Tucuruí, pelo Parazão. Mesmo com a falta de mais de meio time por conta das recorrentes contusões de atletas, a equipe bicolor está classificada para a próxima fase do Parazão e estreou com um empate na Copa Verde com o Princesa dos Solimões, no Amazonas. Sequência negativa. O excesso de lesões no elenco do Paysandu colaborou para a má fase da equipe na temporada. Com o empate em 3-3 contra o Independente, em Tucuruí, o Papão chegou a 3 partidas sem vencer. Os resultados ruins somados às más atuações em campo, que já vinham sendo criticadas por parte da torcida mesmo em vitórias, colocam pressão sobre o trabalho de Fernandes, que está na corda bamba. Fora as lesões, o treinador tem sofrido para escalar o time pelo excesso de cartões. Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Bruno Alves, não encarou o Caeté porque cumpria a suspensão pelo 3º amarelo. O Papão deixou o campo derrotado por 2-1. Contra o Princesa dos Solimões, pela Copa Verde, e o Independente, pelo Parazão, Bocanegra foi expulso e fez com que o time tivesse que jogar boa parte das partidas com um jogador a menos. Janilson também recebeu o cartão vermelho contra o Galo Elétrico e não joga a próxima rodada do estadual. O próximo da lista pode ser o volante Jorge Gimenez, que está pendurado com 2 cartões amarelos no Parazão e na Copa Verde. Semana de folga. O Paysandu não faz partidas neste meio de semana e só volta a campo sábado, 18, contra a Turna Luso. A partida será na Curuzu a partir das 17 horas. O Paysandu, que não vence há 3 partidas e estreou com empate com o Princesa dos Solimões no Amazonas, garantiu a permanência do técnico Márcio Fernandes e está mirando contratações e dispensas. Apesar das reclamações da torcida e dos resultados ruins, o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que o comandante continua no cargo e a diretoria irá conversar com ele nesta segunda-feira, 13, sobre possíveis mudanças no elenco. Entre as possíveis dispensas está o zagueiro colombiano Henriques Bocanegra, que falhou e foi expulso nas últimas 2 partidas. Apesar das recorrentes contusões de jogadores, o Paysandu está classificado para a próxima fase do Parazão e estreou com empate na Copa Verde. No entanto, o excesso de lesões tem prejudicado o desempenho da equipe, que acumula 3 partidas sem vencer. Além disso, o técnico tem sofrido com a falta de jogadores por causa do excesso de cartões. O próximo jogo será contra a Turna Luso no sábado, 18, na Curuzu. Newschat AC Marketing Digital Vídeo Review. Reescrever em português. Paysandu garante permanência do técnico Márcio Fernandes, mira reforços e dispensas. Paysandu não vence há 3 partidas e estreou com empate com o Princesa dos Solimões, no Amazonas sem vencer há 3 partidas. O Paysandu vem convivendo com reclamações que passaram a gerar questionamentos sobre a permanência do técnico Márcio Fernandes. No entanto, nesta segunda-feira, 13, o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, foi categórico ao afirmar que o comandante segue com o emprego garantido. Na tarde desta segunda-feira, 13, a diretoria bicolor irá conversar com Márcio Fernandes. Roger Aguilera não deu detalhes sobre a conversa, porém o assunto que ferve na Curuzu são as contratações, além de possíveis saídas do elenco. Entre os nomes de atletas questionados está o do zagueiro colombiano Henriques Bocanegra, que falhou e foi expulso nas 2 últimas partidas dele pelo Papão, contra o Princesa dos Solimõesão, pela Copa Verde, e Independente de Tucuruí, pelo Parazão. Mesmo com a falta de mais de meio time por conta das recorrentes contusões de atletas, a equipe bicolor está classificada para a próxima fase do Parazão e estreou com um empate na Copa Verde com o Princesa dos Solimões, no Amazonas. Sequência negativa. O excesso de lesões no elenco do Paysandu colaborou para a má fase da equipe na temporada.
Com o empate em 3-3 contra o Independente, em Tucuruí, o Papão chegou a 3 partidas sem vencer. Os resultados ruins somados às más atuações em campo, que já vinham sendo criticadas por parte da torcida mesmo em vitórias, colocam pressão sobre o trabalho de Fernandes, que está na cor da bamba. Fora as lesões, o treinador tem sofrido para escalar o time pelo excesso de cartões. Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Bruno Alves, não encarou o Caeté porque cumpria a suspensão pelo 3º amarelo. O Papão deixou o campo derrotado por 2-1. Contra o Princesa dos Solimões, pela Copa Verde, e o Independente, pelo Parazão, Bocanegra foi expulso e fez com que o time tivesse que jogar boa parte das partidas com um jogador a menos. Janilson também recebeu o cartão vermelho contra o Galho Elétrico não joga a próxima rodada do estadual. O próximo da lista pode ser o volante Jorge Gimenez, que está pendurado com 2 cartões amarelos no Parazão e na Copa Verde. Semana de folga. O Paysandu não faz partidas neste meio de semana e só volta a campo sábado, 18, contra a Turna Luso. A partida será na Curuzu a partir das 17 horas. O Paysandu, que não vence há 3 partidas e estreou com empate com o Princesa dos Solimões no Amazonas, garantiu a permanência do técnico Márcio Fernandes e está mirando contratações e dispensas. Apesar das reclamações da torcida e dos resultados ruins, o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que o comandante continua no cargo e a diretoria irá conversar com ele nesta segunda-feira, 13, sobre possíveis mudanças no elenco. Entre as possíveis dispensas, está o zagueiro colombiano Henriquez Bocanegra, que falhou e foi expulso nas últimas 2 partidas. Apesar das recorrentes contusões de jogadores, o Paysandu está classificado para a próxima fase do Parazão e estreou com empate na Copa Verde. No entanto, o excesso de lesões tem prejudicado o desempenho da equipe, que acumula 3 partidas sem vencer. Além disso, o técnico tem sofrido com a falta de jogadores por causa do excesso de cartões. O próximo jogo será contra a Turna Luso no sábado, 18, na Curuzu. AC Marketing Digital Video Review escreva mais. O Paysandu vem enfrentando dificuldades nesta temporada, principalmente por conta das lesões que têm afetado vários jogadores do elenco. Além disso, o excesso de cartões tem sido um problema recorrente para o técnico Márcio Fernandes, que, muitas vezes precisa fazer mudanças na escalação da equipe. Apesar dos resultados ruins e das críticas da torcida, a diretoria do clube decidiu manter o treinador no comando da equipe. Ainda assim, estão sendo discutidas possíveis contratações e dispensas para fortalecer o elenco. Entre os jogadores que têm sido questionados pelos torcedores está o zagueiro colombiano Henriquez Bocanegra, que falhou em algumas partidas e foi expulso em 2 delas. No entanto, a falta de mais de meio time por conta das lesões tem sido um grande desafio para o Paysandu. Apesar das dificuldades, a equipe bicolor está classificada para a próxima fase do Parazão e tem um jogo importante contra a Turna Luso no próximo sábado, 18. Será uma oportunidade para o time se recuperar na competição e voltar a conquistar a confiança